Essa é uma manhã onde Deus irá tocar o seu espírito e fazer você uma pessoa inabalável. Diga comigo, eu sou inabalável. Diga mais forte, eu sou inabalável. Diga agora, eu sou invencível. Eu sou um vencedor. Se você é uma mulher, diga, eu sou uma vencedora. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou. Tudo que nós precisamos para vencer é a presença de Deus. Eu vou repetir. Tudo que nós precisamos para vencer é a presença de Deus. No Salmo 125:1 diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que são inabaláveis, que permanecem firmes para sempre. Eu declaro nessa manhã que você é uma pessoa que confia no Senhor. Você é uma pessoa que tem fé no Senhor. Apesar de todas as circunstâncias, apesar de todas as más notícias, você confia no Senhor. E pela sua confiança no Senhor, você se torna uma pessoa inabalável. E eu digo que nesse tempo você permanecerá firme. Eu declaro mais uma vez que você permanecerá firme. Você permanecerá inabalável, intocável, inquebrantável. Você permanecerá firme, assim como os montes de Sião permanecem inabaláveis. Assim você e eu permaneceremos firmes. Por que nós permaneceremos firmes? Porque nós confiamos no Senhor. Efésios 6:10 diz que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para podermos resistir no dia mau. E depois de nós termos vencido tudo isso, nós permanecermos firmes e inabaláveis. Nós estamos vivendo um dia mau, mas nós somos chamados para resistir o dia mau. Diga comigo, eu fui chamada para resistir o dia mau. A palavra resistir aí, muitos de nós já sabemos, é a palavra antistemi, que significa confrontar o dia mau, se posicionar, colocar-se contra o dia mau. Você foi chamado por Deus para resistir, para confrontar o dia mau. E o que é o dia mau? O dia mau é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O dia mau, no grego, é a palavra poneros, que significa problemas, significa adversidades, significa você estar atormentado e aterrorizado. Isso é o que a nossa nação está vivendo pelas más notícias. Uma nação atormentada, uma nação aterrorizada. Esse é o dia mau. É um dia onde nós estamos vivendo um tempo de dor, um tempo de problemas, um tempo de adversidades. Mas Efésios diz que nós devemos resistir toda adversidade. Nós devemos resistir toda dor. Nós devemos resistir todos os problemas que vêm até nós. Nós devemos confrontar toda a oposição que vem contra nós. Nós devemos resistir às más notícias. O chamado de Deus para nós esses dias é: confronte a adversidade que você está vivendo. Eu vou repetir: confronte a adversidade que você está vivendo. Confronte, resista essa pandemia que você está vivendo. Permaneça firme, permaneça inabalável, permaneça resiliente, permaneça resistente, permaneça confiante no Senhor. No meio de todo o caos, muitas pessoas estão desesperadas e incrédulas. Mas eu venho aqui nessa manhã dizer que você confia no Senhor. E porquanto você confia no Senhor, você permanecerá firme, inabalável, intocável e se tornará invencível.
Eu pensei que seu amém fosse um pouco melhor. Se você está me assistindo aí pela internet, me ajuda aí, coloque um amém, comente um amém aí, porque eu acho que vocês estão mais empolgados do que o pessoal presencial. Ou não? Então libera um amém mais alto aí. Deus te chamou a confrontar toda a adversidade que se levanta contra a sua vida. Deus nos chamou a resistirmos firmes, a nos revestirmos da armadura de Deus. E a armadura de Deus não é que cada manhã você chega lá e ora: Pai, eu coloco agora toda a armadura de Deus, capacete da salvação, o cinturão da verdade, a espada do Espírito. Eu tomo a espada do Espírito, o calçado dos evangelhos da paz. Não! Isso é um estilo de vida. A armadura de Deus é um estilo de vida. E quando você se reveste da armadura de Deus, você está tomando para si todas as características, os atributos que a armadura de Deus tem: a fé, o shalom, a paz, a verdade. E com isso, com os atributos de Deus, você consegue permanecer firme e inabalável. O comando da parte do Senhor para esse tempo, para nós, para a nossa casa nesse tempo, é: permaneçam firmes, permaneçam resilientes, resistam o dia mau. Levante a sua mão direita e declare: eu vou resistir, eu vou confrontar o dia mau na minha vida, eu vou permanecer firme. Eu sou inabalável, eu sou invencível, eu sou inquebrantável, eu sou vencedor. Essa é a palavra que nós devemos nos agarrar nesse tempo. Não as más notícias. Não devemos temer as más notícias, porque se nós confiamos no Senhor, nós somos inabaláveis como os montes de Sião. Nós permanecemos firmes apesar de toda a tormenta que há ao nosso redor. Nós somos inabaláveis e firmes na rocha que é Jesus. E eu declaro e profetizo que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda nesse tempo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa nesse tempo. Você está guardado, você está protegido, você está debaixo do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso. Você descansa e lá você permanece firme, inabalável, resiliente e invencível. Abra a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 1, versículo 17. Jeremias 1, versículo 17. Capítulo 1 de Jeremias é um capítulo onde nós vemos quando o Senhor vocaciona, libera a vocação, o chamado de Deus sobre a vida de Jeremias. Se você já abriu Jeremias 1,17, me acompanhe, por favor. Diz assim: cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhe tudo o que eu te mandar. Não tenhas medo diante deles, ou eu farei com que você tema em sua presença. Eu te pus hoje por cidade fortificada, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra todos os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Eu quero liberar essa palavra do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa nesse tempo. Pelejarão contra você, mas não prevalecerão. Por mais que venha inimigo, por mais que venha o terror, por mais que venha o pânico contra a sua vida, por mais que venham as adversidades pelejarem contra você, não prevalecerão. Eles não prevalecerão,
Por quê? Porque o Senhor é contigo. Eu disse, o Senhor é contigo. Eu disse, o Senhor é contigo. Diga, o Senhor é comigo. Diga mais uma vez, o Senhor é comigo. E o Senhor é contigo para te livrar. O Senhor trará livramento sobre a sua vida. Pelejarão contra você, mas não te vencerão. Pelejarão contra você, mas não te vencerão. Muitos têm uma ideia de um chamado, uma vocação, uma missão de vida, um propósito, de forma glamurosa, como um mar de rosas. Jeremias era um homem de Deus, era um homem que buscava a presença de Deus. Ele foi vocacionado, foi chamado para ser um profeta da parte de Deus, para toda a nação de Israel. Mas olha a palavra que Deus dá para ele. Deus disse que por mais que ele buscasse a sua presença, por mais que ele andasse na verdade, por mais que ele caminhasse em santidade, por mais que ele refletisse a glória de Deus, pelejariam contra ele, iriam batalhar contra a sua vida. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas. Deus irá te livrar de todas as suas aflições. Eu disse que Deus te livrará de todas as suas aflições. Deus disse para Jeremias: Jeremias, você me ama? Você busca a minha presença? Você anda nos meus caminhos? Eu te dei o poder do davar, da palavra criativa na sua boca para você profetizar. Mas eu quero te dizer algo, Jeremias: pelejarão contra a sua vida, irão vir contra a sua vida. E se você for ler direitinho esse texto, o próprio Senhor diz que aqueles que se levantariam contra ele seriam dentro do próprio povo. Aqueles que Jeremias profetizasse, eles que se levantariam contra ele. Imagine isso. Aqueles que Jeremias fizesse o bem, eles seriam os que se levantariam contra Jeremias. E o Senhor falou isso para ele. Essa foi a palavra profética liberada sobre Jeremias. Imagine você recebendo essa palavra profética. Olha, você vai ser um homem, uma mulher de Deus, mas eu quero te falar algo. Vão pelejar contra você, vão batalhar pela sua vida, e vão se levantar aqueles que estão dentro da sua casa. O que você faria? Imagine o conflito interior de Jeremias. Imagine o que ele sofreu. Imagine os dias maus que Jeremias passou. Mas ele se agarrou de algo, porque o Senhor diz: ei, Jeremias, pelejarão contra a sua vida, mas não vencerão. Pelejarão contra a sua vida, mas não prevalecerão. Sabe por quê, Jeremias? Porque eu sou contigo. Eu quero te anunciar algo nessa manhã. O Senhor é com você. O Senhor é com você. Não importa as más notícias, não importa a resistência que você está enfrentando, não importa quantas pessoas se levantem contra a sua vida, não importa a onda de pandemia que está vindo sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, o Senhor é com você. E eu quero te falar algo mais. O Senhor é com você, e não apenas Ele está com você, mas Ele vai te livrar. Oh, eu acho que você não me entendeu. Eu disse que o Senhor é com você, e não apenas basta a presença do Senhor, o Senhor vai te livrar. Eu disse: o Senhor vai te livrar. Deus estará com você todos os dias da sua vida. Essa é a promessa que nós temos. E você se torna invencível e se torna inabalável. Você se torna confiante para resistir o dia mau, quando o Senhor está ao seu lado, quando Ele está à sua frente, quando a presença dEle e a glória dEle é a sua retaguarda. Eu sinto a presença do Senhor nessa manhã. Oh, eu sinto a presença do Senhor nessa manhã. Não importa as más notícias, o Senhor é com você. Não importa a adversidade, o dia mau,
não importa o desespero, a angústia, a dor, o Senhor é com você. Por mais que os inimigos se levantem contra você, eles não te vencerão. Deus está te dando uma estrutura inabalável nesse tempo. Por isso você tem que ter essa convicção de que o Senhor está com você, e de que não apenas Ele está com você, Ele está com você para te livrar. A promessa do Senhor para Jeremias era: ei, Jeremias, vão pelejar contra a sua vida. Os da própria nação vão se levantar contra você. Mas eu quero te dizer algo, Jeremias. Eu estou contigo, e eu estou contigo para te livrar. Eles não te vencerão, porque eu vou te livrar. Vem livramento da parte do Senhor sobre a sua vida. Eu disse que nesses dias vem livramento da parte do Senhor sobre a sua vida. Por mais que você viva no meio do caos, o Senhor está te livrando, o Senhor está te guardando, o Senhor está te protegendo, o Senhor está protegendo sua estrutura interior, o Senhor está injetando fé dentro de você, para você resistir o dia mau. Você será livrado por Deus. Eu disse: você será livrado por Deus. Isso não isenta você de enfrentar as batalhas. Deus não disse para Jeremias: eu vou anular todas as batalhas da sua vida. Não. Você vai ter que enfrentar as batalhas. Os inimigos virão para você pelejar, para você batalhar. Você vai ter que enfrentar, você vai ter que resistir o dia mau, mas você vencerá. Você prevalecerá. E Deus vai te livrar. Agora, o que é livrar? Livrar aí no hebraico é a palavra natsal, que significa tirar a força, salvar, resgatar, libertar, arrebatar, arrebatar com violência, trasladar. O que Deus estava dizendo para Jeremias, o que Deus está te dizendo nessa manhã: igreja do Senhor, pelejarão contra você, mas não te vencerão, porque eu sou contigo, porque eu vou te tirar a força, eu vou te arrebatar, eu vou trasladar de um lugar para o outro, eu vou te resgatar, eu vou te salvar, eu vou te arrebatar com violência. Deus vai te libertar. Deus vai te salvar. Deus vai te resgatar. Deus vai te livrar. Deus vai tirar você a força. Se você está no meio de um local, nós temos aqui a pastora Helena, temos a doutora Vessa, temos tantas pessoas que trabalham na área de saúde, e muitas estão na linha de frente contra esse vírus maldito. Sabe o que Deus está fazendo com cada uma de vocês? Ele está livrando vocês. Ele está arrancando. Quando há um ambiente contaminado, Ele pega, arranca vocês dali, tira vocês e coloca vocês num lugar seguro. É isso que Deus está fazendo na sua vida. Deus está te livrando. Deus está te libertando. Nós estamos prestes a entrar num momento onde se celebra a Páscoa, uma das festas judaicas mais importantes de libertação. Desde já eu quero te anunciar antecipadamente: estamos entrando num tempo de libertação. Oh, Deus irá nos livrar. Deus vai nos resgatar. Deus vai nos arrancar e nos colocar num lugar seguro. Você não é deste mundo. Você não pode se abalar com as coisas desse mundo. A vida cristã não é uma vida normal. Enquanto muitos aí que se dizem cristãos estão atemorizados, aterrorizados, cheios de pânico, não saem das suas casas, de depressão, trancados em seu quarto, você é um agente de transformação do reino de Deus. Oh! E em você está o poder de Deus, o poder de livramento. Você está guardado, você está protegido, sua família está guardada, sua família está protegida. Deus
apesar de qualquer situação, Deus vai te livrar. Essa é a promessa de Deus para a sua vida nessa manhã. Podem se levantar contra a sua vida, podem te resistir, podem pelejar contra você, mas não te vencerão. Você é inabalável, você é invencível. Deus está com você, e porque Deus está com você, Ele vai te livrar. Levante as suas mãos e diga: eu serei livrado por Deus. Diga mais uma vez: eu serei livrado por Deus. Salmos 32, versículo 7 diz que o Senhor é o nosso esconderijo, que Ele nos preserva no tempo de tribulação e nos cerca com alegres cantos de livramento. Você está debaixo do esconderijo. O Senhor te protege nesse tempo. O Senhor te resguarda. Você está debaixo da redoma da glória do Senhor. E por mais que você viva tempos de tribulação, Salmos 32 diz que você vai ser preservado da tribulação. Por quê? Porque o Senhor está te cercando com alegres cantos de livramento. Eu vou repetir: você está sendo cercado por alegres cantos de livramento. Os cantos de livramento são os cânticos, as palavras proféticas que fluem da boca de Deus, trazendo libertação sobre a sua vida. Quando Deus te esconde debaixo do seu esconderijo, isso implica que você está debaixo do refúgio, debaixo da cobertura dele. Mas ao mesmo tempo, Deus faz você ser cercado por cantos de libertação, por cantos de salvação, por cantos de alinhamento, quando você busca a presença dele. Por isso precisamos buscar a presença de Deus mais do que nunca nesse tempo, porque Ele vai nos livrar e Ele vai nos preservar da tribulação. Ele vai nos cercar com alegres cantos de livramento. Agora, Deus disse para Jeremias: Jeremias, você precisa cingir os teus lombos. Você precisa fazer algo, porque Deus é um Deus de pactos. E todo pacto, toda aliança demanda das duas partes. Sim ou não? Então Deus disse: eu vou fazer a minha parte. Eu vou estar contigo todos os dias. Eu vou te livrar de toda e qualquer adversidade. Mas você tem que fazer a sua parte, Jeremias. Porque eu sou um Deus de pacto. Eu cumpro e você precisa cumprir a sua parte. Você não pode estar paralisado nesse tempo. Você tem que estar em constante movimento nesse tempo. O povo de Israel, eles não ficaram parados no deserto. Vocês viam que eles estavam em constante movimento, até que Deus trouxesse a direção para entrar na terra prometida. Deus vai te livrar nesse tempo, mas você não pode estar paralisado. Você tem que ter uma atitude correta. Você tem que ter uma ação correta. Você tem que fazer algo para que a palavra profética se cumpra na sua vida. Deus disse lá para o povo de Israel em Êxodo 3:8, diz: por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir da terra, que é uma terra boa e ampla, uma terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Presta atenção, Deus deu uma palavra, uma promessa. Deus deu uma terra que manasse leite e mel para a nação de Israel. Mas Deus não diz: eu vou arrancar os inimigos da terra. Eu vou arrancar o cananeu, o jebuseu, o eveu, o eteu, o ferezeu, para que vocês entrem na terra e descansem ali e vivem na sua zona de conforto. Não, Deus começou dizendo: ei, eu desci com a minha glória para livrar vocês, porque vocês vão ser introduzidos na minha promessa. Eu quero te dizer algo: esse é um tempo de cumprimento das promessas de Deus sobre a sua vida. Mas há uma palavra de Deus sobre você: eu desci e eu vou te livrar, para você ser introduzido nesse tempo de cumprimento das promessas de Deus. Vem algo melhor sobre a sua vida nesse tempo.
Eu disse: vem algo melhor sobre você. Enquanto as más notícias falam que nós vamos viver os piores momentos da nossa vida, os piores dias, os dias maus, para você que confia no Senhor, que é como o monte de Sião, inabalável, intocável, inquebrantável, você vai permanecer firme, você vai permanecer resiliente. Para você vem o melhor tempo, porque Deus está com você, Deus irá te livrar. Agora, veja só o que Deus fala para Jeremias no versículo 17 de Jeremias 1, volta lá. Diz: cinja teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo o que eu te mandar. Não te espantes, não tenha medo diante deles, ou eu farei com que temas a sua presença. Deus disse ao profeta Jeremias: se você tiver medo, você será envergonhado pelos seus inimigos. Você não pode ter medo. Diga para a pessoa que está do seu lado, escreva aí no comentário: eu não tenho medo. Você não pode ter medo nesse tempo. A condição que Deus colocou para Jeremias foi: Jeremias, você não pode ter medo. Porque se você tiver medo, eu não vou poder cumprir a minha palavra, e você vai ser envergonhado diante dos seus inimigos. Se você tem medo dos seus inimigos, os seus inimigos, eles crescerão e você será envergonhado diante deles. O fato de você se tornar uma pessoa inabalável exige da sua parte, exige que você faça algo. Você não pode ser quebrantado, você não pode ser envergonhado, você não pode ser espantado, você não pode ser abalado. Isso que o Senhor estava falando com Jeremias. Jeremias, cinge os teus lombos, você não pode ser abalado, você não pode ser intimidado. A palavra espanto, ou a palavra temor, de acordo com alguma versão, ou a palavra quebrantado, em outras versões, significa ser abalado, estar com medo, estar cheio de terror, ser amedrontado, ser envergonhado, ser aterrorizado, estar perdido. Isso mostra o que a nossa cidade e a nossa nação está vivendo nesse tempo. Pessoas cheias de terror, pessoas destruídas, pessoas amedrontadas, pessoas perdidas, pessoas aterrorizadas, pessoas abaladas emocionalmente. Sim ou não? E essa é a palavra do Senhor para a sua igreja nesse tempo. Você não pode estar abalado, você não pode ter medo, você não pode ser quebrantado, você não pode estar envergonhado, você não pode estar perdido. Você precisa estar firme. Você precisa estar firme. Porque se você estiver abalado, com medo, aterrorizado, amedrontado, eu não posso te livrar. Por isso, nessa manhã, há algo no seu espírito, há um espírito de fé sendo impartido no seu espírito, para você arrancar todo medo da sua vida, todo terror, todo pânico, para você deixar de ser abalado pelas más notícias. O Senhor disse a Jeremias: Jeremias, não tenhas medo, porque se você tiver medo, eu não vou poder resistir e te livrar dos seus inimigos. Se você tiver medo, os seus inimigos vão saber disso e vão enfrentar e vencer sobre a sua vida. Você quer ser invencível? Tenha o foco no lugar certo. O Senhor disse: Jeremias, não foque nos seus inimigos, não foque no medo, foque em mim, porque eu estou contigo para te livrar. E quando você foca em mim, os seus inimigos não prevalecerão, não resistirão. Nós vemos nessa passagem aqui, rapidamente nós vamos falar sobre isso,
4 chaves essenciais para você se tornar uma pessoa inabalável, invencível, para você se tornar uma pessoa resiliente, para você permanecer firme no dia mau. E está claro aqui nessa passagem. Nós vamos apenas ler e vamos entender e esmiuçar cada um dos comandos da parte de Deus. Vai aí no versículo 17 de Jeremias 1. A primeira chave para você ser invencível, para você ser inabalável, para você permanecer firme no dia mau é: cinge os teus lombos. Repita comigo: cinge os teus lombos. Nós temos um lema aqui nessa casa: a sua atitude determina a sua... A sua atitude determina a sua altitude. Você quer ser elevado? Você quer ser posicionado? Você quer receber o favor de Deus? Você precisa ter uma atitude certa. Jeremias precisava fazer algo. Jeremias precisava cingir os lombos. Efésios 6 diz: vocês precisam se revestir da armadura de Deus para poder permanecer firmes e resistir os dias maus e resistir às ciladas do inimigo. E um dos componentes da armadura é o cinturão. Cingir os vossos lombos com a cingir os vossos lombos com a verdade. Eu quero te dizer algo que é um outro lema que o apóstolo Fernando sempre falava: a sua realidade não é a sua verdade. Eu vou repetir: a sua realidade não é a sua verdade. Nós estamos vivendo uma realidade, mas essa não é a verdade de Deus para as nossas vidas. A verdade de Deus para as nossas vidas é que, apesar da realidade, Ele está conosco para nos livrar. Mas por isso você precisa cingir os seus lombos com a verdade. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... É a verdade que te livra, não é a realidade que te livra. É a verdade que te livra. Quando você estiver diante de uma realidade, você tem que perguntar ao Espírito Santo, discernir: essa é a verdade? Não, não é a verdade. Se não é a verdade, eu não posso ter medo perante essa realidade. Porque a sua realidade não é a verdade de Deus para a sua vida. A verdade de Deus é que Ele está conosco todos os dias para nos livrar. Deus falou com o profeta Jeremias: cinja os teus lombos. Cingir os teus lombos implica em você estar pronto, você está preparado para obedecer a qualquer comando da parte de Deus nesse tempo. O problema é que o corpo de Cristo está disperso. Veio a pandemia, se esconderam nas cavernas das suas casas, não querem mais participar das reuniões, nem online, porque agora fica até com preguiça de participar das reuniões online. Se escondem nas cavernas escuras de dentro da sua casa, não quer se comprometer a nada, não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer buscar a presença de Deus, não quer cingir os teus lombos com a verdade. E como você vai resistir o dia mau desse jeito? Não quer mais dizimar, não quer mais sacrificar, não quer mais ofertar, não quer mais obedecer a Deus. O povo de Deus anda perdido, abalado. Mas Deus falou com o profeta Jeremias: Jeremias, eu vou estar contigo para te livrar de todos os seus inimigos, mas você precisa fazer algo. Para eu te livrar, para eu acompanhar você todos os dias, para eu te livrar dos seus inimigos, você precisa cingir os teus lombos com a verdade. E cingir os lombos com a verdade é você estar pronto, você está preparado a todo momento, você está atento, você está alerta. Êxodo 12:11 diz que o povo de Israel, eles comiam desse jeito na Páscoa. Presta atenção: dessa maneira comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, porque é a Páscoa do Senhor. O Senhor ia trazer um tempo de libertação para a nação de Israel.
Eles estavam debaixo de um tempo de escravidão, de um tempo de opressão, de um tempo de terror, de um tempo de medo, ao igual que nós. E o comando do Senhor para eles foi: ei, vocês cinjam os seus lombos, vocês vistam as suas sandálias, vocês coloquem o cajado na mão e vocês comem o cordeiro, porque vocês vão celebrar a Páscoa. Ou seja, a nação de Israel tinha que estar preparada a todo momento. Você precisa estar cingido a todo momento, porque nós estamos em tempo de guerra. Não se distraia. Você precisa estar cingido todo momento, porque a hora que Deus ordenar, a hora que Deus liberar o comando, você já está pronto. Seja como as virgens prudentes e não como as virgens nécias que ficam dormindo. Precisamos estar firmes na verdade do Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você quer viver a verdade? Esteja em Jesus. A verdade não é algo, a verdade é alguém. Eu vou repetir: a verdade é alguém. E esse alguém se chama Jesus. E você precisa estar cingido. Você precisa apertar o seu cinto. Você precisa estar revestido dele continuamente. Você não pode ser surpreendido por qualquer tormenta nesse tempo. Você não pode ser surpreendido pelas más notícias. Porque nós temos um outro lema aqui: quem antecipa? Quem antecipa? Então você não pode ter medo às más notícias, nem ser surpreendido por ela. Vocês têm que estar firmes, cingidos os seus lombos com a verdade. Isaías 5:26 diz: e ele arvorará o estandarte às nações distantes, e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra, e venha apressadamente, e não há entre eles cansado, nem quem tropece, nem quem tosqueneja, nem dorme. Não se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe as sandálias das suas correias. Não haverá entre o povo de Deus cansado, exausto, esgotado, nem aquele que durma. Esse é um tempo para você estar desperto, para você estar ligado, para você estar atento, para você estar antenado. Esse é um tempo para você estar, como o profeta Isaías disse, com os seus lombos cingidos a todo momento. Eu declaro que todo cansaço, toda exaustidão, todo esgotamento físico, emocional e espiritual sobre a sua vida é arrancado em nome de Jesus. Você precisa estar pronto, você precisa estar cingido. Os lombos, de acordo com os hebreus, era o lugar onde se produzia, onde era guardado e escondido o sêmen do homem, a vida. Você precisa estar escondido em Cristo, você precisa estar cingido para que a vida venha frutificar através de você, para que a morte não alcance a sua vida e o propósito de Deus na sua vida. Diga: eu vou cingir os meus lombos. 1 Pedro 1. Ah, mas isso é Velho Testamento. Então vamos lá no Novo Testamento. 1 Pedro 1,13 diz: por isso, cingido o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro diz: vocês precisam cingir a mente de vocês com a verdade. Você precisa ler mais a palavra de Deus. Você precisa declarar mais a palavra de Deus. Você precisa estar firme na palavra de Deus. Você precisa ter revelação da palavra de Deus. E ele diz: vocês precisam ser sóbrios. A palavra sóbrio aí significa ter autocontrole. Significa ter um espírito moderado, ser uma pessoa sensata. Você não pode ser nécio nesse tempo. Você tem que ser sóbrio. Mas você só é sóbrio quando você cinge os seus lombos com a verdade.
Muitos no corpo de Cristo estão desesperados, nécios, perdidos, tolos, tomam decisões erradas, equivocadas, baseadas nas suas emoções, nos seus estados emocionais, totalmente desequilibrados, desregulados. Por quê? Porque não sabem como cingir os seus lombos em Cristo Jesus. As pessoas sóbrias, as pessoas controladas, as pessoas com espírito controlado pelo Senhor, as pessoas mansas, as pessoas sensatas, elas constantemente estão preparadas, prontas, cingidas pela verdade. Você não pode dormir nesse tempo. Você não pode ser perdido nesse tempo. Você precisa estar atento. Você precisa estar constantemente se alimentando da verdade, para que você saiba como confrontar a realidade na sua vida. As pessoas inabaláveis são pessoas preparadas. As pessoas invencíveis são pessoas preparadas. E Deus disse para o profeta Jeremias, voltando em Jeremias 1,17: cinja os teus lombos, Jeremias, e levanta-te. Nós estamos vendo durante todos esses domingos, Deus tem nos dado uma direção da parte dele para esse tempo. E a direção é levantar. Levantar é você se colocar de pé, apesar de qualquer circunstância, nós fomos chamados a nos levantar nesse tempo, a entrar em cena, a fazer algo. E da mesma forma que Deus disse para Josué, Deus falou com Jeremias: Jeremias, aperte o cinto, cinja os seus lombos e levanta-te. Levanta-te, porque eu estou contigo para te livrar. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: aperte o cinto e levante-se nesse tempo, porque o Senhor é contigo para te livrar. Estamos vivendo dias maus? Sim. Estamos vivendo tempos de adversidade? Sim. Estamos vivendo tempos de dores, de angústia? Sim. Mas qual é a nossa parte? Ficar perdido, amedrontado, aterrorizado, cheio de medo, cheio de dor? Não. A nossa parte é cingir os nossos lombos e nos levantarmos para confiar plenamente de que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, e Ele irá nos livrar de todos os inimigos que se levantarem contra nós. A segunda chave que nós vemos nessa passagem, a primeira é: cinge os seus lombos e levanta-te. A segunda chave é: dize-lhes tudo o que eu te mandar. Eu vou repetir: fale tudo o que eu te mandar. O que implica nisso? Que nesse tempo, esse é um tempo de libertação, mas esse é um tempo onde você precisa declarar a palavra de Deus. Quando você declara o que Deus manda, nada vai te parar, nada vai te deter. Por isso que versículos antes, Deus deu o poder da palavra criativa a Jeremias. Porque Jeremias falou: eu sou pequeno, eu não sei falar. E o Senhor falou: ei, Jeremias, eu vou colocar as minhas palavras na sua boca, para você arrancar, para você destruir, para você arruinar, mas também para você semear, para você plantar, para você edificar. Há um poder nas suas palavras. O poder de vida e o poder de morte se encontram na sua língua. Qual é que você vai usar nesse tempo? Precisamos liberar palavras de vida. Deus tocou a boca de Jeremias e disse: eu vou colocar as minhas palavras na sua boca, para que nesse versículo, quando chegasse nessa parte, Deus falasse com ele: ô Jeremias, agora você tem que falar tudo que eu te mandar. Você tem que davar, você tem que liberar a palavra
criativa. Há um poder criativo nas suas palavras. Deus está ativando o poder criativo nas suas palavras. Enquanto a mídia governada por Leviatã libera palavras negativas, más notícias, Deus colocou um poder criativo na sua boca para você liberar as realidades do reino sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos aqueles que estão ao seu redor. Mas você precisa abrir a sua boca e declarar a palavra de Deus. Você tem que permanecer firme e você tem que declarar a palavra de Deus. Diga-lhe tudo o que eu te mandar falar. Você precisa estar constantemente alinhado ao que o Pai está fazendo nos céus, para trazer essa realidade aqui na terra, através das suas palavras. Terceira chave: não temas diante dele. A primeira chave que Deus deu para Jeremias foi: cinge os seus lombos e levanta-te, Jeremias. A segunda chave é: fale tudo o que eu te mandar, Jeremias. A terceira chave é: não tenha medo diante dos seus inimigos. Eu quero te dizer nessa manhã: não tenha medo diante dos seus inimigos. Não tenha medo diante dos seus atormentadores. Não se intimide, não se abale, não se aterrorize, não se apavore, não se quebrante. O medo é o maior ladrão do seu destino. Eu vou repetir: o medo é o maior ladrão do seu destino. E a origem de toda a intimidação vem pelo medo. O povo de Israel teve medo dos gigantes. Eles viram a terra que manava leite e mel, mas eles falaram: nós somos como gafanhotos perante os gigantes. Eles tiveram medo. Deus falou com Jeremias: Jeremias, cinja os teus lombos, aperte os cintos. Jeremias, coloque-se de pé, levante, entre em cena. Jeremias, tudo que eu te mandar falar, você tem que falar. E Jeremias, não tenha medo dos seus inimigos. Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. Não tenha medo diante dos seus inimigos. O medo nada mais é do que uma falsa expectativa de uma realidade aparente. O medo é uma falsa expectativa de uma realidade não verdade. Porque a sua realidade não é a sua verdade. Eu vou repetir: a sua realidade não é a sua verdade. E o que é o oposto ao medo? A confiança, a fé. Fé é confiança. Fé é você estar confiante no Senhor. Por isso, Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor, os que têm fé, são como os montes de Sião, inabaláveis. A terceira chave que Deus deu para Jeremias foi: Jeremias, confia. Não tenha medo, confia. Eu venho aqui te falar nessa manhã, você que está me assistindo pela internet, você que está aqui, confia no Senhor. Confia no Senhor, confia no Senhor. Se encha de fé. Quando você se encher de fé, você não vai ser envergonhado. Quando você se encher de fé, os inimigos não prevalecerão contra você. Se encha de fé nessa manhã. Se encha de fé. E fé não é uma confissão positiva. Fé é obediência. Fé é você obedecer a Deus. Fé, eu vou mais além, é uma obediência sacrificial. Deus não falou com Jeremias: Jeremias, se você sentir um pouquinho de medo, eu vou até tolerar. Não. Deus falou com Jeremias: Jeremias, não tenhas medo, não se espantes, não se abale pelos inimigos que virão contra você. Tenha confiança, seja obediente, tenha
uma obediência sacrificial a mim. Porque eu vou estar contigo para te livrar e você não vai ser envergonhado. Deus não te deu um espírito de medo. Eu vou repetir, Deus não te deu um espírito de medo nesse tempo. Timóteo diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de amor, de poder e de autocontrole, de domínio próprio. O medo escraviza, por isso que nós vemos uma nação escravizada. Por isso que a nação de Israel estava debaixo das garras de Faraó, escravos de Faraó, porque eles tinham medo. Mas estamos perante uma entrada, um portal de libertação, que é o Pessá, que é a Páscoa. E nós vamos viver um tempo de libertação extraordinário sobre a nossa vida. Deus irá nos livrar de todos os nossos inimigos, mas nós não podemos temer. Deus não irá exterminar seu inimigo se você tiver medo. Deus disse para Jeremias: Jeremias, não tenha medo. Se você tiver medo, os inimigos vencerão a ti. Jeremias, confia, porque quando você confia em mim, eu te livro dos seus inimigos. Por isso que cada vez que você estiver na sua casa, ou no seu local de trabalho, ou ouvindo as más notícias, você tem que constantemente limpar a sua mente, trazer à memória as promessas de Deus para a sua vida, trazer à memória aquilo que te dá esperança, trazer à memória o que te injeta de fé, cingir os teus lombos com a verdade de Deus sobre a sua vida, se levantar, porque o medo te escraviza, te oprime. E você não pode estar debaixo desse manto de medo que está sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Você é filho de Deus. E você já não é mais escravo do medo. Eu disse, você é filho de Deus. E você não é mais escravo do medo. Você tem um pai que pode chamar de Abba Pai. O Abba Pai irá se manifestar sobre você nesse tempo, te guardando, te protegendo. E a quarta chave que nós vemos nessa passagem, nessa palavra que Deus deu para Jeremias, é aí no versículo 18, diz: Jeremias, qual é a primeira chave? Cinja os teus lombos e levanta-te. Segunda chave, Jeremias, fale tudo o que eu te mandar falar. Terceira chave, Jeremias, não tenhas medo. Quarta chave, versículo 18: porque eu te pus hoje por cidade fortificada, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não te prevalecerão, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. A única forma de você permanecer firme, permanecer inabalável, confiante no Senhor, resistir, confrontar o dia mau, ser invencível, é você se tornar uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e ter muros de bronze. O que há em comum entre uma cidade fortificada, muros de bronze e colunas de ferro? O que há em comum nisso? É porque todas essas são pilares sólidos, que não se movem, são inabaláveis. A sua estrutura interior precisa ser uma estrutura inabalável. Você precisa ter uma estrutura interior firme. Seu estado emocional precisa ser firme e inabalável. A sua mente precisa estar firme e inabalável. O seu coração precisa estar firme e inabalável. A sua alma precisa estar firme e inabalável. O seu espírito precisa estar firme e inabalável. Porque quando você tiver a sua estrutura interior inabalável, você poderá enfrentar todos os seus inimigos.
Deus disse que nós, como igreja dele, nós somos coluna e baluarte da verdade. O apóstolo Paulo comparou a sua igreja como um edifício bem ajustado, bem firme. Apocalipse, abre aí, Apocalipse 3, no versículo 12 diz: aquele que vencer, aquele que não é aquele que temer, é aquele que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Ao que vencer, eu farei coluna. Você é coluna nesse tempo. Você é baluarte, apoio, sustentáculo. Você vai ser suporte nesse tempo para uma sociedade perdida e abalada. Nós, como igreja do Senhor, como nunca antes, precisamos nos afirmar nessa verdade, que nós seremos colunas. Seremos cidade fortificada, teremos muros de bronze, seremos pilar, seremos suporte, seremos um edifício bem ajustado para prover segurança a uma sociedade perdida e abalada. Mas você só adquire essa estrutura interior quando você está alinhado a Deus. Quando você está conectado diretamente a Ele. Porque a sua estrutura interior é o que vai refletir na sua força exterior. Eu vou repetir, a sua estrutura interior reflete a sua força exterior. Então, se você está desanimado, se você está cansado, se você está dormindo, se você está perdido, se você está abalado, se você está atemorizado, amedrontado pelas más notícias, tudo que você está manifestando no seu exterior está me revelando que você não tem estrutura interior. Você precisa buscar a palavra de Deus, buscar a presença de Deus. Ser igreja nesse tempo é se tornar coluna aqui na terra, firme, inabalável perante qualquer tormenta. Por isso você mais do que nunca, você precisa estar plantado no lugar certo, estar firme nesse lugar. Mesmo que você não venha presencialmente, eu estou falando com todas as pessoas que estão conectadas, você precisa estar conectado nesse tempo, estar junto, estar unido, porque você não vê uma coluna sozinha, ela não sustenta nada, mas uma coluna dentro de uma estrutura, debaixo de um fundamento apostólico e profético, como diz Efésios 2, ela se torna invencível. E nossa casa está debaixo do fundamento de apóstolos e profetas. Então eu declaro sobre a sua vida que comece a crescer uma estrutura interior. Suas emoções comecem a se alinhar, seu estado emocional comece a se alinhar, sua mente. Coloque nessa hora a mão sobre a sua cabeça. Eu declaro que a sua mente nessa hora venha se tornar cativamente de Cristo. Seus pensamentos se alinham aos pensamentos de Cristo. Os pensamentos dele são maiores, são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Os desejos dele são maiores e mais elevados do que os nossos desejos. Eu oro pela sua alma nessa hora e eu digo que a sua alma
comece a bendizer o nome do Senhor. Ela se alinhe, ela é refrigerada pela palavra do Senhor. Ela recebe fôlego, ânimo, vigor, ousadia e intrepidez para avançar. Eu digo que sobre o seu espírito vem uma injeção, uma medida de fé maior sobre o seu espírito nesse tempo, para você se tornar inabalável. Cinja os teus lombos, levanta-te, fale tudo que Deus te deu para declarar. Declare, não tenha medo, confia no Senhor. Tenha uma estrutura interior inabalável. Quando você tomar essas 4 chaves, o Senhor diz: pode vir qualquer inimigo, pode vir qualquer vírus, pode vir qualquer abalo socioeconômico, pode vir qualquer enfermidade, pelejarão contra você, mas não prevalecerão, porque o Senhor é contigo para te livrar. Ele te cerca com alegres cantos de livramento nessa manhã. Eu sinto a presença dele nessa manhã. Se você não se colocou de pé, se coloque de pé nessa manhã, porque o Senhor está te livrando, o Senhor está te libertando, o Senhor está formando. Se a sua estrutura emocional estava abalada, o Senhor está agora reestruturando a sua vida, te capacitando, te colocando sobre a rocha inabalável. O Senhor está aumentando a sua confiança nele, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, inabaláveis. O Senhor está tocando nos seus lábios nessa hora. Nessa hora eu vejo o Senhor tocando seus lábios com fogo, purificando a sua vida, mas ativando as suas palavras, para você liberar palavras de vida e não de morte, palavras de prosperidade e não de escassez, palavras de saúde e não de enfermidade, palavras de restauração e não de divisão, palavras de vida e não de morte. O Senhor está colocando as suas palavras na sua boca nessa manhã. O Senhor está te fazendo como uma rocha inabalável. Você não será mais Simão. Você não será mais uma cana movida pelo vento que se abala, mas você será Pedro, uma rocha inabalável. E sobre Pedro eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Oh, eu sinto a presença do Senhor. O Senhor está estruturando o seu interior, está te fazendo como uma rocha inabalável. Oh! Torre forte é o nome do Senhor, para ele corre o justo e jamais será abalado. Eu digo que você é inserido na torre forte do nome do Senhor, e você não se abala, não se atemoriza nesse tempo. Você se torna invencível. Eu disse: você se torna invencível. Aleluia. Você se torna inabalável. Amém. Você se torna inquebrantável. Amém. Nenhum mal te tocará nesse tempo. Amém. Eu declaro que nenhum mal te tocará nesse tempo. Amém. Nenhum abalo financeiro tocará os seus negócios, as suas finanças nesse tempo. Em nome de Jesus. Eu declaro nessa hora que através das suas palavras você comece a construir, a criar a verdade de Deus para a sua vida. Então aí onde você está, comece a abrir a sua boca nessa hora e liberar, assim como Deus tocou a boca de Jeremias e disse: Jeremias, você não deve temer, porque eu sou contigo para te livrar. Eu te coloco hoje sobre as nações, sobre os reinos, para você arrancar, para você derrubar, para você destruir, para você arruinar, mas
para você edificar e plantar. Então aí onde você está, comece a arruinar, a destruir, a arrancar, a eliminar todo inimigo que venha se levantar contra você nessa manhã. Vamos, eu quero ouvir a sua voz. Deus tem um pacto com você, mas Ele quer ver a sua parte nesse pacto. Ele quer ver a sua parte nesse pacto. Você tem o poder de destruir, arrancar, arruinar, eliminar, mas também você tem o poder de edificar e plantar. Então comece a edificar, comece a construir. Edificamos vidas nessa hora. Edificamos a proteção do Senhor sobre a nossa casa espiritual. Edificamos nessa hora a prosperidade do reino, a transferência de riquezas nessa hora para as mãos dos filhos de Deus, em nome de Jesus. Edificamos oportunidades, edificamos promoções, edificamos negócios novos em nome de Jesus. Edificamos conexões estratégicas para esse tempo, ideias criativas, edificamos em nome de Jesus. Liberamos saúde, liberamos proteção nessa hora sobre a vida de cada filho, sobre os seus familiares, em nome de Jesus. Oraraba, vamos. Declaramos que todo opressor, todo aterrorizador, toda palavra negativa, todo medo, todo inimigo que se levantou para nos amedrontar, toda depressão, todo pavor, todo terror, não tem parte nas nossas vidas e nem na nossa casa, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco e nós somos coluna e baluarte da verdade. A realidade que estamos vivendo não é a nossa verdade em Cristo Jesus. A realidade que estamos vendo não é a nossa verdade em Cristo Jesus. Pai, assim como o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu, abra os nossos olhos espirituais para ver a vitória do Senhor sobre os nossos inimigos. É um tempo de libertação. O Senhor veio para te livrar. Eu disse, o Senhor veio para te livrar. O Senhor veio para te livrar. O Senhor veio para te resgatar. O Senhor veio para te salvar. O Senhor veio para te proteger. O Senhor veio para te arrancar de todo lugar de dor, de frustração, de divisão, de angústia, de medo, de pavor, e te colocar numa rocha inabalável. Eu digo que a fé, o espírito de fé, te ative nessa hora. Desperte toda a área que estava letárgica na sua vida, que estava em sonolência, que estava adormecida. Eu falo que nessa hora o espírito de fé ative o seu espírito nessa hora, em nome de Jesus. Uma fé inabalável, uma confiança inabalável. Oh, Deus te chamou nesse tempo como Jeremias. Cinja os teus lombos, Jeremias. Fale tudo que Deus te mandar falar. Não tenha medo dos seus inimigos, porque eles vão pelejar contra você, mas não prevalecerão. Você é invencível. Diga, eu sou inabalável. Eu sou invencível. Eu sou intocável. Eu sou inquebrantável. Eu sou vencedor.